Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook, também do YouTube, que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Desta feita no livro de Provérbios, a partir do capítulo 24, para a nossa meditação. A você que está chegando agora na nossa página no Facebook, eu quero dar as boas-vindas e dizer para vocês que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade, também de termos recebido solicitações de amizade de vossa parte, é unicamente para este fim. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Palavra de Deus, de toda a Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. O entendimento da Palavra de Deus vai ficar a cargo de cada um pegar a sua Santa Bíblia, colocar um bom dicionário da língua portuguesa do lado, certo? E, acima de tudo, orar ao Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro. E Ele é o maior interessado em que nós compreendamos a sua Santa Palavra, certo? Mas é importante ter um dicionário também, porque aquela palavrinha, por menor que pareça, por mais insignificante que pareça, ela faz toda a diferença na compreensão do texto e do contexto, certo? E, portanto, se não conhecemos palavras, tudo fica muito mais difícil. Fica difícil, mas não fica impossível, porque para Deus não há impossível. Deus não conhece o impossível, certo? Vamos orar ao Senhor Jesus. Feche os olhos comigo e repita comigo essa simples oração. Fala: Senhor Jesus, Senhor da glória, a tua palavra nos diz que do Senhor vem a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, a compreensão. Por isso eu te peço, ó meu Deus, agora iremos ler a tua palavra. Abre, Senhor, a minha mente, meu coração, para o entendimento, para compreender as sagradas letras, para entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Ó meu Deus, me ensina as tuas santas palavras, me ensina as sagradas Escrituras, me instrui em toda a verdade. A tua palavra é a verdade. É a oração que eu faço a ti. Dá-me sabedoria para entender, para compreender a tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Então, se você realmente tem vontade de conhecer a Bíblia, de saber as coisas que estão escritas ou não na palavra de Deus, pode ter certeza que essa simples oração já chegou ao Senhor Jesus, que é vivo e verdadeiro, e o Senhor já enviou a resposta para as nossas vidas. E você vai ficar maravilhado de quão rápido o Senhor respondeu a tua oração. Vamos ler a Bíblia? Provérbios capítulo 24, versículo 1 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Não tenhas invejas dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma.
e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento consolida a força. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. É demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a sua boca. Aquele que cuida em fazer mal, mestre de maus intentos o chamarão. O pensamento do tolo é pecado, e é abominável aos homens o escarnecedor. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Livra os que estão destinados à morte e os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Come mel, filho meu, porque é bom, e o favo de mel que é doce ao teu paladar. Tal será o conhecimento da sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá para ti galardão, e não será cortada a tua expectação. Não espies a habitação do justo, ó ímpio, nem assoles a sua câmara. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores. Perdão, versículo 19 novamente. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Eu vou repetir. Teme ao Senhor, filho meu, e ao Rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína deles quem a conhecerá? Também estes são provérbios dos sábios. Ter respeito a pessoas no juízo não é bom. O que disser ao ímpio, justo és, os povos o amaldiçoarão, as nações o detestarão. Mas para os que o repreenderem haverá delícias,
e sobre eles virá a bênção do bem. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Prepara fora a tua obra e apronta-a no campo, e então edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Versículo 28 novamente. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, porque enganarias com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento, e eis que toda estava cheia de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, e a sua parede de pedra estava derribada. O que, tendo eu visto, o considerei, e vendo-o, recebi instrução. Um pouco de sono adormecendo, um pouco encruzando as mãos, outro pouco para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Outros provérbios de Salomão que foram coligidos no tempo do rei Ezequias, capítulo 25, versículo 1 em diante. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é encobrir o negócio, mas a glória dos reis é tudo investigar. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe, a quem já os teus olhos viram. Não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes o que hás de fazer, podendo-te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo mesmo, e não descubras o segredo de outro. Glória a Deus. Para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilha de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido ouvinte.
Como frieza de neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque recreia a alma dos seus senhores. Como nuvens de ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Achaste mel? Come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e te aborreça. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal no tempo da angústia. O que entoa canções junto ao coração aflito é como aquele que se despede num dia de frio e como vinagre sobre salitre. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor tu pagará. Glória a Deus. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada, a língua fingida. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Como água fria para uma alma cansada, tais são as boas novas de terra remota. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Comer muito mel não é bom. Assim a investigação da própria glória não é glória. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Vou ler novamente o versículo 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Capítulo 26, versículo 1 em diante. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Vou repetir. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu vôo, assim a maldição sem causa não virá. Eu vou repetir. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu vôo, assim a maldição sem causa
não virá. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também te não faças semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Os pés corta e o dano bebe. Quem manda mensagens pelas mãos de um tolo? Bom, vamos ler o versículo 6 novamente, né? Peço perdão aí. Os pés corta e o dano bebe quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. Agora sim. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Vou repetir novamente o versículo 8. Então, são provérbios muito importantes para as nossas vidas, viu? Como o que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Versículo 9. Como o espinho que entra na mão do ébrio, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o cão que torna ao seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele. Diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a sua mão no seio, enfada-se de a levar à sua boca. Mas o sábio é o preguiçoso a seus olhos. Perdão, versículo 16 novamente, perdão. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens de bem respondem. Perdão, versículo 16 novamente. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Agora sim. Mais uma vez. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. O que passando se mete em questões alheias é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Será que o cão vai dilacerar o braço do camarada? Vamos ao versículo 17 novamente. O que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Como o louco que lança de si faíscas, frechas e mortandades,
Assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Vamos repetir novamente. Como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Perdão, versículo 22 novamente. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Como o caco coberto Perdão, só um minuto. Versículo 22 novamente. As palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com os seus beiços, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Vamos, o 24 e o 25 estão interligados. Aquele que aborrece dissimula, versículo 24. Aquele que aborrece dissimula com os seus beiços, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá na congregação. O que faz uma cova, nela cairá. E o que revolve a pedra está sobre ele. Perdão, versículo 27. O que faz uma cova, nela cairá. E o que revolve a pedra, esta sobre ele rolará. A língua falsa aborrece aquele a quem ela tem maravilhado. E a boca lisonjeira obra a ruína. Louvado seja Deus. Eu creio que até aqui vamos deixar o capítulo 27 para o próximo vídeo, né? E vamos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos aqui para ler a santa palavra do Senhor nosso Deus. Vamos falar com Deus em oração. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus. Nesta hora de oração, Senhor Jesus, eu quero te agradecer, ó meu Deus e meu Pai, por mais esta oportunidade que tu nos concedes, Senhor, de estarmos aqui na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ler mais uma vez, ó Deus, a tua santa palavra, também aqui na presença dos nossos seguidores no Facebook e também no YouTube. Senhor da glória, eu te agradeço, eu te dou graças
por cada vida, por cada coração, Senhor meu Deus, que está lendo conosco a tua santa palavra. Ó Senhor da glória, eu te peço nesta hora, Senhor, perdão, meu Deus, por todos os nossos pecados, seja por pensamentos, palavras, por obras. Senhor Jesus, tem misericórdia das nossas vidas, meu Deus. Perdoa as nossas culpas, as nossas faltas, as nossas misérias diante do Senhor. Vem lavar a nossa alma com teu sangue poderoso, que nos purifica de todo o pecado, Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, cada vida, cada coração que estão lendo conosco a tua palavra. E faze, meu Deus, que a tua santa e poderosa palavra encontre boa terra em nossos corações. Ó Deus maravilhoso, ó Deus poderoso, para que esta semente maravilhosa possa germinar, crescer, produzir frutos, meu Deus, para a salvação, para a vida eterna, frutos dignos de arrependimento. Meu Deus, meu Senhor, não nos desampares, não nos abandones, meu Deus, mas tem misericórdia das nossas vidas. Abençoe os nossos lares, nossas casas, nossas famílias. Repreende, Senhor Jesus, toda dor, toda enfermidade, toda doença maligna, incurável pela medicina, pelos recursos humanos. Toda febre, meu Deus, todo mal é dentro das nossas casas, das nossas vidas, pelo sangue de Jesus, ó Senhor. Amarra toda a enfermidade, toda a dor, toda a obra maligna que tem pelejado contra as nossas vidas e arranca, Senhor, do nosso meio, da vida desta pessoa, aleluia, que está lendo a tua santa palavra conosco. Arranca este mal pela raiz, Senhor, de dentro desta casa, desta família, da vida desta pessoa. Repreende, meu Deus, toda a contenda no lar e na família, do esposo contra a esposa, dos filhos contra os pais. Meu Deus e meu Pai, o sangue de Jesus tem poder para nos perdoar, Senhor, para repreender toda a obra do diabo, meu Deus, e fazer cessar toda a questão, toda a contenda dentro das nossas casas. Repreende esse espírito imundo que coloca os vícios da bebida alcoólica, do cigarro, dos tóxicos, das drogas, das prostituições, dos adultérios, das fornicações. Amarra, Senhor, toda a força do inimigo, meu Deus, e dá vitória, Senhor, para esta alma, para esta casa, para esta família. Dá a libertação, Senhor Jesus. Repreende esse demônio do vício também, dos jogos de azar, dos jogos de internet, da tela do celular, da tela do computador e todas as sortes, meu Deus, de distrações que o diabo tem criado para fazer, ó Deus, desviar as nossas atenções daquilo que realmente importa, meu Deus, que é a nossa salvação, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Ó Deus maravilhoso e poderoso, abre as portas de um bom emprego, de um bom trabalho, de um bom ganho, para este pai de família, para esta mãe de família, Senhor, poderem levar o sustento para dentro de suas casas, para junto de seus filhos. Senhor da glória, abençoe assim as nossas vidas e nos conserva em verdadeira justiça, meu Deus, e santidade na tua presença, Senhor. Não nos deixes cair em tentação, meu Deus, mas livra-nos do mal. Aleluia, Jesus. Guarda a nossa alma de todo pecado que tão de perto nos rodeia, meu Deus. E assim nos socorra, Senhor. Deus Todo-Poderoso, nos cobre com o sangue de Jesus, meu Deus. Não nos deixes só, não nos desampares,
Não nos lances fora da tua presença, Senhor, durante a nossa jornada, a nossa caminhada aqui sobre esta terra, mas nos ampara, Senhor, e nos livra de todo pecado que tão de perto nos rodeia. Ó, meu Deus, abençoe assim as nossas vidas, aos nossos lares, as nossas famílias. É o que eu te peço e muito te agradeço, meu Deus. Te agradeço pela vida, pelo ar que estamos respirando, pelas tuas muitas misericórdias sobre as nossas casas, sobre a vida de cada pessoa que está lendo a tua palavra e orando conosco. Eu te agradeço, meu Deus, pela vitória que já chegou, pelo laço que quebrou, pela alma que escapou das garras de Satanás e do pecado. Eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra que tem alcançado, meu Deus, essas vidas. Aleluia, tem alcançado as nossas vidas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço nesta oração, no nome poderoso do teu Filho amado Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Eis aí mais uma etapa da nossa tarefa cumprida, né? Diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos perseverar em fazer esta excelente obra diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não desfaleçamos neste projeto de leitura da Santa Palavra de Deus, porque do céu virá a recompensa sobre cada vida, sobre cada pessoa. Pode ter certeza absoluta do que eu estou falando. Pode ter certeza, em nome de Jesus. Este vídeo vai ficar gravado aqui na minha linha do tempo para que você possa ler novamente, reler, quantas vezes você julgar necessário. Certo? No alto da minha página tem o link do YouTube. É uma página da Bíblia, embaixo está escrito Só Cristo Salva. Se você clicar ali, você vai ser direcionado para a minha página lá no YouTube. E os vídeos que porventura você não encontrar aqui, porque o YouTube, o Facebook agora começou com um processo aí de exclusão dos vídeos depois de 30 dias. Por exemplo, esse vídeo aqui só vai ficar nessa página por 30 dias. Então eu vou ter que baixar esse vídeo aqui e salvar lá no YouTube. Então todos os vídeos que você não encontrar aqui, eles estão lá na minha página lá no YouTube. Peço a compreensão de vocês, nós vamos ter que continuar lendo um pouquinho lá, um pouquinho aqui, né? E assim o Senhor Deus vai nos dando vitória. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.